Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E o tema é: por que na minha área é tão difícil contratar bons profissionais? Será que é difícil? Será mesmo? Mas eu posso dizer que isso que nós vamos falar hoje é um poderoso atalho para quem quer ter liberdade de tempo e liberdade financeira, né, Campa? Com toda certeza. E é verdade isso? Não tem gente para contratar mesmo, será? Pois é. Por que o pessoal reclama disso aí? Ah, mas eu abro uma vaga, vou lá, abro uma vaga, pago bem às vezes e não vem ninguém. Ninguém aparece na minha empresa. Essa é uma das primeiras queixas, né? Abro uma vaga e não vem ninguém. Ou ainda, ninguém para na minha empresa, Campa. Na minha empresa, aqui na minha cidade, é difícil de contratar, porque a gente contrata e as pessoas não param na minha empresa. O que mais que acontece, Cris? Eles dizem assim, ó, eu boto contrato as pessoas, boto para fazer e as pessoas não fazem o que tem que ser feito. Elas simplesmente não fazem, não sabem fazer nada e fazem corpo mole. Exatamente. Ninguém quer trabalhar aqui porque é chato. O trabalho é chato, o trabalho é difícil. São coisas que a gente ouve. Mas assim, ó, em outras áreas, a verdade é que em outras áreas sempre tem gente para contratar. Sempre tem. Qualquer profissão, qualquer área, qualquer região. Coisas mais específicas, coisas mais complexas, às vezes realmente não tem. Às vezes não tem, mas aquelas coisas mais comuns, as pessoas às vezes reclamam, Cris. Ah, mas não tem costureira, não tem mecânico, não tem soldador, não tem gente de chão de fábrica, não tem gente para limpeza. Pô, como não tem? Como não tem? Talvez, igual um empresário não tenha. Talvez igual empresário seja, talvez. Fazer igual aquela pessoa ali, talvez não tenha, né? Aí é um pouquinho mais seletivo, não é? Exatamente. Nós mesmos aqui, né? Nós mesmos da Viva Positivamente, hoje a gente tem gente trabalhando para a gente no país inteiro, que não sei se sabe, mas a nossa empresa é totalmente home office. Todo mundo que trabalha na nossa equipe são 15, 16, eu até me perco agora. 15, né? São 15 pessoas. São 15 pessoas que trabalham com a gente, são 15 pessoas que trabalham de casa, em outros estados, em outras cidades. E tem profissões, nós temos gente que trabalha conosco, de profissões que se você me falasse há um ano e meio atrás, eu nem sabia que existiam essas profissões. Vamos citar algumas? Copywriter. Você já conhece algum copywriter na tua cidade? Gestor de tráfego. Aí social tem media. Social media. Aí tem Editor de vídeo, editor de nugget. Exatamente, né? Editor Vamos de começar nugget. a especificar. Então, assim, ó, a gente tem gente, às vezes que a gente arruma em outras cidades, cidadezinhas às vezes pequenas, e a gente arruma essas pessoas, profissões que eu não sabia que existiam, e a gente arruma. E quais são os erros mais comuns, Campa, na hora de contratar? Na hora de contratar? Bom, vamos citar alguns aqui. Se a gente for vamos listar todos os erros na hora de contratar, vai ser difícil, né, Cris? A gente vai ter que pedir, ó, pessoal, fica com a gente aí até 5 da manhã, talvez. Então, a gente trouxe alguns, né? Alguns aqui, os principais. O primeiro deles, eu acho que é anunciar no lugar errado. Anunciar no lugar errado. Eu ouço muito, assim, alunos meus que vêm e dizem, Campa, eu botei só lá na página lá da empresa, lá no Instagram da empresa, no Facebook da empresa. Funciona fazer isso, Cris? Não. Por que será que não? Não, porque primeiro você está expondo para os teus clientes um negócio assim que não seria... O cliente não está cliente não vai se candidatar, né? Não vai se candidatar, mas é um negócio assim que fica meio... E aquelas pessoas que estão ali acessando o teu Face não são para ir para uma vaga de emprego a princípio, o objetivo daquele Face, daquele Instagram. Não estão ali para isso. E as pessoas são poucas ali, né? Os seguidores, de repente, não sejam suficientes e o Facebook, o Instagram, não entrega para todo mundo que está ali. Não é todo mundo que vai enxergar aquela postagem lá no Instagram. Se você tiver 2.000, 5.000, 10.000 seguidores, vamos supor assim, tenho 2.000 seguidores no meu Instagram. Quantos desses vão ver aquela postagem? De repente, 200, 300, no máximo. Porque e quantos deles são entrega. Clientes? São gente que só está namorando a empresa ali, né? Não está procurando emprego. Então, de repente, a possibilidade de aquelas pessoas que veem aquela postagem ali serem o teu candidato ideal são muito raras. Por isso que não é o melhor lugar para se colocar. Por isso que não é o melhor lugar. Outra coisa, né, que eu acho também, não sei se você concorda comigo, aquelas páginas lá de... Como é que chama? Aqueles grupos que tem no Facebook? Os Facebook, os Facebook, aqueles grupos lá de emprego. O que você acha disso, Cris?
A pessoa vai procurar emprego onde ela acha que é um lugar legal para ela. Quando ela não arrumar, aí ela começa a procurar, o desesperado vai procurar no Facebook, né? Nos Face Grupo, esses aí, grupos de emprego. Aí é a última tentativa do indivíduo, é a UTI da pessoa que está procurando emprego. Então ele vai pegar qualquer coisa para ficar 3, 4 dias ali até arrumar uma coisa melhor. Aí eu pergunto assim, ó, você quer contratar a pessoa desesperada para trabalhar na tua empresa? Se você quer, ali é o caminho. Né? Ali é o caminho. Mas eu acho que contratar uma pessoa desesperada, mas tem gente que quer o emprego, que precisa do salário. Claro, eu acho que todo mundo precisa. Todo mundo precisa. A maioria das pessoas trabalham porque precisam. Muitas pessoas unem o útil ao agradável, né? Trabalham porque precisam e porque amam fazer aquilo. Então, olha o que eu estou falando aqui, ó. Amam fazer aquilo. É essas pessoas que você tem que pegar para a tua empresa. Essas pessoas que amam fazer isso. É verdade. E a oferta, para ela amar aquilo, para realmente ela amar aquilo que ela está fazendo, a oferta da empresa tem que ser atraente para ela. Porque, querendo ou não, uma oferta de emprego entre as duas partes é como um namoro. A pessoa tem que se interessar pela vaga e a empresa tem que se interessar pelo candidato, para daí conversar, começar as primeiras conversas, fazer uma amizade não é amizade de amigo de compadre, né? Começar assim um relacionamento para depois começar a namorar e aí quando fecha a vaga que realmente diz eu vou contratar, ali é o casamento. É um negócio que é para dar certo. Mas você falou um negócio que é a chave, né? Puxa, proposta atraente, né? Uma oferta atraente. E oferta, às vezes a gente fala em oferta atraente, tem gente que diz, mas então eu tenho que pagar muito acima dos outros. Não é isso. Não é só isso. Óbvio, salário é muito importante. Salário, quer ter gente boa, tem que pagar bem, não tem jeito. Não dá para querer gente aí que vista a camiseta, que seja como você, e você paga R$1.500, 1.500 pila, como a gente diz no Sul, né? Não dá, tem que pagar bem. Mas acontece que só salário não é importante. Não é só salário. A oferta atraente é tudo. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas a proposta, a oferta, né? A oferta que você está fazendo ser atraente. Então, né, Cris, tem muita oferta que a gente vê que tem salário incompatível, né? A pessoa que é alguém lá, não, que mate no peito, que vá lá, faça e aconteça, e, pagando pouco. Nas nossas postagens, nos convites para os nossos eventos aqui no YouTube, no Facebook, no YouTube, no Instagram, tem muito funcionário que vai lá e comenta bem bravo. Querem pagar 1.500 pila e que eu fique dono da empresa que nem eles. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas também. As pessoas estão botando para fora aquilo que elas estão pensando. É verdade. Não. Você falou aí, puxa, mas daí quer pagar pouco e quer exigir demais, né? E às vezes tem empresário que coloca uma vaga lá e quer que a pessoa faça meio de tudo na empresa. Sim. Quer que faça muita coisa, assuma muita responsabilidade. O que acontece? Não é assim, assumir a responsabilidade, é assumir toda a responsabilidade. Toda a responsabilidade, muitas tarefas. Não, você vai vender, aí você vai para o caixa, aí você vai pegar mercadoria, aí você vai entregar, aí você vai faturar, aí você vai... É muita coisa, é muita coisa. Eu lembro assim, ó, na minha primeira empresa, que eu e a Cris tivemos, a gente abriu em 95, o que aconteceu? As primeiras contratações, a gente queria os faz-tudo. Era uma empresa de software, tá lembrada disso? Era uma empresa de software. A gente queria que ele fosse atender o suporte, programar, fosse vender, fosse programar. Uma pessoa fazer tudo. Fosse cobrar o cliente, quando fosse lá fazer o atendimento, já cobrava o cliente e fazia tudo. Aí a pessoa que ia lá cobrar, e dizia, o que tu veio aqui me atendeu, veio me cobrar. E aí dava uma confusão na cabeça da criatura, né? Não era nem questão de cliente, eu tô falando pelo funcionário mesmo. Se pega assim, ó, mas é a sensação do funcionário que eu pensei nessa hora, né? Mas se pega assim, ó, a pessoa ali fez faculdade para aprender a programar computador, desenvolvimento de sistema. É uma pessoa introvertida, gosta de baixar a cabeça, e eu fui programador. Eu sei como é que é. Uma pessoa introvertida, gosta de baixar a cabeça e ficar aqui e não me enche o saco. Aí você pega, não, agora você vai no cliente e treinar o cliente. Aí você vai lá, vai cobrar. Puxa, espana, ninguém quer. E sabe o que é o problema que acontece com isso, Cris? Ainda mais quem está em lugar pequeno. Tá? Lugar grande é até mais difícil. Acontece, mas é mais difícil. Lugar pequeno, aí vira o boca a boca. A pessoa que se faz isso... Lugar em empresa pequena ou cidade pequena? Cidade pequena. Cidade pequena. Obrigado. Tá. Obrigado. Cidade pequena. Você pega em cidade pequena lá, vira um boca a boca. Contrata uma pessoa e você pega uma pessoa, a pessoa para cuidar lá do atendimento. Aí você bota a pessoa e fazer externa, bota ir no banco, bota cobrar, fazer bota pagar, fazer entrega e um monte de coisa.
a pessoa espalha para as outras pessoas. Ó, lá não é... que furada aquele meu emprego, lá não vejo hora de arrumar outra coisa. E ela começa a falar para os amigos dela, para as redes de relacionamento dela. Se ela é uma pessoa que tem uma função de carreira, algo mais, um pouco mais elitizado, muito provável que ela tenha um grupo de pessoas assim também, que ela está envolvida. E aí as pessoas conversam. De repente alguém fica sabendo, ó, eu vi que tem uma vaga lá na empresa que você trabalha, como é que é lá? Ih, rapaz, não vai lá que é furada. Sabe que você falando isso, sabe o que me veio em mente, Campo? Eu imagino. Que quando a gente vai pensar em funcionário, é a mesma coisa que cliente. Se dizem assim, ó, que um cliente bem atendido traz no máximo mais 2, mas que um cliente que se sentiu mal naquela empresa espanta 10, ele afasta 10. Funcionário é a mesma coisa, o funcionário feliz vai atrair gente. Funcionário que está chateado e vê que os outros estão chateados, ele vai espantar todo mundo também, é a mesma coisa, Verdade. né? Cris, além de exigir demais, um dos erros, nós estamos falando de onde as pessoas erram na hora de contratar, né? Tem aquele que quer demais, que é uma pessoa que faça muita coisa. É um problema. Mas também tem um problema que é o contrário, que é quem quer de menos. Daí fica chato, né? Fica chato. Eu tava falando... Pensa tu trabalhar num lugar que te faz meia coisinha por dia e como é chato. Não, mas não é nem isso, sabe? Eu tô falando da oferta mesmo, na hora de divulgar a vaga, na hora de divulgar. Tu tá pensando ainda lá no início. Lá no início, porque a dificuldade é contratar, né? Então, lá no contratar. Eu tava falando outro dia com um aluno meu que apareceu no Café com Consultoria, e ele tem uma indústria em Santa Catarina, e ele estava me falando que ele não consegue contratar na cidade de soldador. Aí tá, mas fala para mim como é que é teu anúncio de vaga. Soldador é uma função simples, né? Não é uma função complexa. Não é uma função complexa. Como é que ele estava anunciando a vaga? Olha só, como é que ele botou no anúncio lá. Ele me descreveu ali. Contrato soldador com ou sem experiência, horário a combinar, salário a combinar. O que te passa uma impressão? Que impressão que te passa um anúncio assim? Imagina que você é um soldador... Se eu for qualquer um, eu vou lá. Mas se você é uma soldadora experiente, já de carreira, profissional, você vai olhar essa vaga? Não. Por quê? Porque ela não me diz nada, ela é para qualquer um. Eu não sou qualquer um. Pô, então eu vou chegar lá. Pera aí, só um pouquinho. Eu vou chegar lá, vou disputar a vaga com alguém sem experiência. Eu tô valendo 4 mil no mercado. Sem experiência, por qualquer sorvete seco, vai trabalhar. Sim, ele vai. E eu vou concorrer com ele. Entende? Eu acho que tá aí a pegada, né? A outra pegada, que impressão dá? Horário a combinar, salário a combinar. Dá uma impressão de empresa organizada? Não, parece que eu vou ter que trabalhar de noite, vou ter que trabalhar sábado e domingo, vou virar um escravo daquela empresa. Ovo das cartas, né? Ovo das cartas. Ó, seguinte, ó, eu trabalho, mas eu sábado não venho, sexta, 3 horas eu vou embora e eu quero tanto. É um salário a combinar. É um horário a combinar. Entendeu? É essa pegada. O profissional, o que acontece? O profissional não vem. O meia boca talvez venha. Mas você quer o meia boca? Então, esses cuidados que às vezes as pessoas não têm na hora de divulgar a vaga e acaba complicando um pouquinho. É verdade. Se você quiser atrair profissional competente, uma pessoa boa para trabalhar com você, a vaga precisa ser bem descrita. A pessoa tem que, lendo aquilo ali, ela tem que entender. Ela tem que entender o que ela vai fazer, como é que vai ser, como é que é o ambiente, para que ela vai servir dentro dessa empresa. Ela tem que entender de cara que aquilo ali está funcionando. Então, ela precisa saber. Pode ser, eu não sei, não precisaria nem divulgar a faixa de salário. Não é esse o caso. Primeiro ver e depois, para tirar os curiosos, que de vez em quando põe um salário legal lá e vem só gente curiosa que não tem o mínimo necessário. Ainda mais se é com sem experiência. Com isso sem experiência, imagina. Exatamente. Então, poderia abrir 2 vagas, se fosse o caso desse, né? Abre 2 vagas, um com experiência, outro sem experiência, um a nível inicial, que aí iria entrar num tipo de entrevista, com experiência um tipo de entrevista, sem experiência outro tipo de entrevista. Já sabe, né? Já sabe. A pessoa que vai lá já sabe onde ela vai estar entrando, onde ela vai estar se metendo. Não, com certeza. E tem outro ponto também que é importante falar, que às vezes, principalmente, vamos de novo, né? Principalmente quem está em lugar pequeno. Uhum. Porque normalmente essas queixas e dificuldade de contratações vêm de gente que está em lugar pequeno. Em grande também acontece, mas normalmente é de lugar pequeno. Em lugar pequeno, às vezes tem que ter um cuidado, tá? Que é com a imagem da empresa. Que às vezes as pessoas acham que imagem da empresa é só para vender.
mas não é. A imagem da empresa é para tudo, é para você se fortalecer perante o teu cliente, perante o teu fornecedor, para ele te fazer grandes propostas, coisas interessantes, mas também para as pessoas que vão trabalhar na tua empresa. Ninguém quer trabalhar numa empresa que tem uma imagem ruim perante o mercado. Eu não tô dizendo que você tem, não estou falando isso. Eu só estou falando que é um cuidado que a gente tem que ter. Seu cliente, se a gente não agrada os clientes, esses clientes têm amigos, têm pessoas, como você falou antes. Um cliente feliz te traz 1 ou 2, um infeliz te tira 5, 6. Até 10. Até 10. A estatística é 10. Então o que acontece? Ele vai lá e fala também com as pessoas que talvez seriam um candidato a trabalhar numa vaga nessa empresa. E aí as pessoas, mas eu não vou trabalhar lá. Uma empresa que atende desse jeito, que faz isso, que não sei o que, eu não vou. Então, que nem me dá o orçamento na hora certa, eu não vou deixar você trabalhar lá, porque você é meu amigo. Exatamente. Não é meu inimigo. Eles falam, gente, eles falam. Claro. Então a gente precisa se preocupar com essas coisas também, tem que se né? precaver. E como é que seria o jeito certo, então, Campa? Jeito certo para contratar? Bom, sim, temos que pensar assim, ó. O jeito certo você tem que pensar a longo prazo, tá? A longo prazo. Gostaria, sinceramente, de chegar e dizer assim, ó, pega essa varinha mágica, diz essas palavrinhas que tudo se resolve. Mas isso não existe. Não tem fórmula mágica. Se você tiver aí, me conta, porque eu não conheço. Não tem método milagroso. Existe tirar a bunda da cadeira, como a gente fala, né? Tirar a bunda da cadeira e fazer o que tem que fazer. Então tem que pensar a longo prazo. E a longo prazo, pensar a longo prazo, significa que eu vou me preocupar com a imagem da empresa a longo prazo. A imagem, eu tenho que fortalecer a imagem. Você quer ter gente boa na tua empresa, gente que pega junto com você, você tem que se preocupar com a imagem. As pessoas boas, veja bem, ó, existe o colaborador meia boca e existe o bom. Quando eu estou falando bom, eu não estou falando daquele que mais sabe fazer, com experiência, com currículo, com faculdade, com pós-graduação, não estou falando desse. Embora esse possa ser bom também, tá? É óbvio. É bom também. Mas o bom que eu falo é aquela pessoa que fecha com você, que tem princípios, que tem caráter. Essas pessoas boas, elas querem trabalhar numa empresa boa, numa empresa que tem uma imagem legal, numa empresa que, lá é massa de trabalhar, lá eu posso crescer, lá eu posso me desenvolver. E é tão bom quando as pessoas elas casam com o jeito da empresa. Nossa, e a gente, como empresário, vê que aquele colaborador novo que foi contratado fecha com os valores da empresa. Parece que tudo anda, tudo flui, as coisas acontecem meio por naturalidade, né? Com toda certeza. Então tem que se preocupar o seguinte, ó. Se preocupa na tua empresa de ter um ambiente de trabalho legal. Que não seja aquele negócio pesado, aquele negócio forçado, que as pessoas fiquem, ai meu Deus, 4 horas ainda, não vejo a hora que chegue às 6. É chato trabalhar numa empresa assim. É chato. Então tem que se pensar a longo prazo. Como é que eu vou fazer uma imagem legal para a equipe? Aqui na Viva Positivamente, por exemplo, as pessoas mandam, a gente nem está contratando, nem tem vaga aberta, e as pessoas mandam um e-mail, olha, cria uma oportunidade aí, porque eu gostei do que vocês fazem. Eu gosto do propósito que vocês têm, queria trabalhar aí, tem alguma oportunidade aí, minha experiência tal e tal. E a gente conversa, as pessoas vão falar um pouquinho mais para frente. E as pessoas indicam, né? Indicam. Os conhecidos da gente indicam. Abre uma vaga, os próprios colaboradores, olha, mas tem fulano, tem ciclano. Eles vão atrás, fuçam e mexem. Por quê? Porque é legal trabalhar com a gente. Então, você tem que se preocupar com isso, né, Cris? Se preocupa com isso. E só vem quem? Só quem que vai chegar aqui? Quem tem os valores parecidos com o nosso, né? E aí tem outra sacada. Você tem um lugar legal para trabalhar, se tem um clima legal de trabalho, tem que mostrar isso. Vamos falar depois sobre isso, né? Vamos falar sim. Mas tem que mostrar. Mostrar que tem um lugar legal. Mostrar. Quais são as vantagens de trabalhar ali? Quais são as vantagens, claro. Que de repente, assim, tem gente que vai amar aquilo ali e tem gente que vai odiar. Claro. Pelo mesmo motivo, a gente não agrada a todo mundo. Tem gente que vai dizer assim, o quê? Lá na Viva Positivamente, eles trabalham home office. Eu acho ridículo trabalhar em home office. Onde é que já se viu? Eu quero ir lá bater ponto. Eu quero bater ponto. Eu preciso do horário para chegar, horário para sair, bem certinho, um lugar para eu ir. Eu quero ir lá trabalhar. E agora, aquelas pessoas que chegam até nós, eles têm valores diferentes. Eles dizem assim, nossa, eu tenho a liberdade de ficar em casa, de trabalhar da minha própria casa, de não pegar trânsito, de eu poder acompanhar meus filhos enquanto eu estou no meu trabalho. Eu faço as minhas responsabilidades, eu resolvo as responsabilidades, mas ao mesmo tempo eu curto a minha vida. Então, são valores diferentes e nenhum está errado.
Os dois Ponto estão de vista certos, diferente, né? claro. Só que a gente não vai agradar todo mundo. E isso é curto e certo. Não, esquece ter que agradar todo mundo. Esquece, não vai Sim, agradar. não vai, não Tenho vai. certeza que tem muitas pessoas que estão aqui assistindo essa live e estão dizendo que estão amando o conteúdo. Tem gente que está odiando, é normal, faz parte. Você tem que se preocupar com aquelas pessoas que fecham com você. Como a Cris falou, nós, como atuamos como home office, a gente quer as pessoas que querem trabalhar home office. A gente não vai fazer esforço para aquela pessoa que quer lá e bater ponto e chegar lá cedo e sair tal horário. A gente não vai fazer esforço para convencer essa pessoa. Não, é muito mais interessante para nós pegar alguém que queira isso. Não, eu quero trabalhar desse jeito. Aqui a gente trabalha por meta, não tem horário para cumprir. Tem meta de produção, todo mundo tem meta. Está cumprindo as metas? 3 horas acabou? Faz o que quiser. Acabou, acabou. Então tá, metas. Só que isso não é só ter um ambiente legal. Eu não estou falando que tem que fazer isso aí, não é? Que tem que estar colocando meta e esquecendo horário. Não é isso. Estou falando de ambiente, de local de trabalho, de clima legal. Isso é importante. De combinados, né, Campa? Combinados que funcionam, né? Poxa, contratei a pessoa para fazer isso, vai fazer isso, não vai trabalhar no sábado, cumpra, o salário é esse, paga na carteira, né? Porque tem uns empresários, às vezes, que fazem aqueles rolinhos. Ó, vou te pagar 2.000, mais 1.000 na carteira, 1.000 por fora, comissão por fora. Isso em primeiro lugar, que isso é problema, né? Amanhã depois essa conta vai vir e tudo numa tacada só. Ou trocar o jogo com o jogo andando, Exatamente. Trocar as regras do jogo com o jogo andando. Depois que contratou, trocou todos os combinados, aí a pessoa diz: essa empresa não cumpre sua palavra. Não cumpre, claro. Então tem que fazer essas coisas e mostrar que está fazendo, mostrar o tempo inteiro. E claro, quando achou alguém legal na empresa, achou alguém, opa, essa pessoa sabe fazer, faz bem feito, é preocupada, é comprometida, tem que ter uma forma de segurar as pessoas. E não é ficar negociando salário toda hora. A empresa tem que ter um plano de carreira. Lá no Empreendedor Líder eu ensino a construir um plano de carreira para as pessoas irem crescendo lá na empresa. Elas têm que saber, se eu fizer isso a mais, eu vou crescendo. Se eu der esse a mais, eu vou ganhando mais. Porque a relação de trabalho é o seguinte, você me dá horas do teu tempo e me dá resultados em troca de um salário. É assim que funciona. Então, se contratei a pessoa para fazer isso, e ela está fazendo isso, estou pagando o salário, está justo. Agora, está fazendo mais, é justo que ela também tenha uma remuneração a mais. Tem que ser, é uma relação que tem que ser boa para todo mundo. Ganha-ganha. Ganha-ganha. É a mesma coisa com o cliente. Se o cliente não está feliz, ele vai te trocar. E o colaborador é a mesma coisa. Se ele não está feliz, ele vai te trocar. Aí a pessoa diz, mas saiu por causa de R$100 do outro. Não é. É porque alguma coisa não estava legal. Então, plano de carreira é muito importante. Tem uma forma das pessoas crescerem e se desenvolver. É verdade. Tem um ponto também, Cris, que a gente gosta de bater muito, que é a segurança, né? A segurança. E a segurança que eu vou falar, Cris, não é aquela segurança de que eu tenho estabilidade. Não é isso. O cara que quer estabilidade, ele vai para o órgão público lá. Não é um cara para estar na tua empresa. Mas o que eu falo segurança é as pessoas querem se sentir seguras. Entrei nessa empresa, vão me ensinar a fazer. Seguras em relação ao trabalho delas mesmo, né? Vão me ensinar a fazer, vão me ensinar tudo que eu preciso, vão me acompanhar, vão me dar os equipamentos certos, os recursos, as coisas no tempo. Essa segurança que as pessoas querem. Vão deixar eu fazer o meu trabalho do jeito que tem que ser feito. Exatamente. Processos, né? Sempre a empresa que tem processo, que tem padrões, e processo não é só um emaranhado de documento, não. O processo é uma cultura das pessoas, todo mundo percebe o quanto aquilo é bom, o quanto elas se desenvolvem, o quanto elas conseguem produzir do jeito certo e fazer as coisas com confiança. Eu estou fazendo do jeito que a empresa quer. Todo mundo quer isso. O bom, né? Estou falando o bom colaborador quer isso. Talvez o mal não queira, né? O mal vai lá, quer passar ali, receber o salário e deu. Mas o bom, ele quer se sentir seguro. Se ele quer seguir. E a pessoa boa, aquela pessoa do bem, ela quer fazer o trabalho dela bem feito. Ninguém quer passar pelo desespero que é, se põe no lugar dele lá. Ninguém quer passar por aquela sensação horrível, tô desempregado. Ninguém quer estar desempregado. E aquela parte da seleção, da entrevista, isso, aquilo, para a pessoa que está vindo ser entrevistado, é uma dor muito grande. Ela não gosta daquilo também. Assim como você não gosta de entrevistar, porque tem que estar contratando, tem que estar treinando, tem todo aquele parto que é quando começa, né, uma pessoa nova para trabalhar. Então, a gente não contrata para demitir. E eles não vão em busca do emprego para sair tão logo.
a não ser que alguma coisa ali não esteja de acordo com aquilo que eles tinham como visão na hora que eles foram contratados. Ou tem uma proposta muito boa também, sim, né? Às vezes pode, tem coisa que a gente não consegue bater, né? As pessoas não são eternas na empresa da gente, e isso tem que quebrar esse conceito, porque as pessoas não vão pegar um cadeado, botar uma corrente na perna e acorrentar na empresa, e nem botar etiquetinha lá de patrimônio da empresa. É raro. Essas pessoas são raras. E até é bom para a empresa ter certa reciclagem. Sangue novo. Rotatividade, turnover, que é o termo correto, turnover, que é toda hora tá trocando funcionário, é ruim. Isso é muito ruim, porque acaba com a rotina da empresa. Mas a pessoa ficar o resto da vida dentro da empresa também tem risco, né, Campa? Com toda certeza. O risco de, se você não tem uma cultura ali onde está inovando, não tem uma cultura de processo, algumas pessoas vão se acomodando. Vão fazendo as coisas do jeito delas, vão criando resistência à mudança. Vão fazendo cada vez mais lento. Exato. Não estou falando que tem que sair demitindo gente para ter. Não é. Mas é que tem que estar sempre agitando. Mas elas têm que se sentir que, mas aqui tem desafio, aqui tem oportunidade de crescimento, tem por onde, né? Aqui eu vou poder botar para fora tudo aquilo que eu aprendi na minha vida. Se ela fez faculdade, pós-graduação, aqui, né? Aqui eu vou aprender, vou me desenvolver e vou conseguir ajudar essa empresa, vão deixar eu trabalhar, vão deixar eu botar para fora o meu conhecimento, vão me dar liberdade de fazer, com limite dentro daqui até aqui eu tenho a liberdade de agir dentro dessa empresa. E isso é importante para eles. A gente, como ser humano, que sai da infância e vai para a vida adulta, a gente tem uma palavra que a gente diz que a gente quer quando a gente faz os 18 anos. Liberdade. Liberdade da carteira de motorista, liberdade de vir sem dar explicação para ninguém, liberdade. E a pessoa que está dentro da empresa da gente também. Ela sabe que o limite dela vai daqui até aqui. O cargo dela, a responsabilidade dela vai daqui até aqui. Mas daqui até aqui, ela precisa ter autonomia e confiança de que ela pode agir sem estar dizendo, mãe, o que eu faço agora? Pai, o que eu faço agora? Porque é um exemplo bem simplório, mas é assim que a pessoa se sente quando ela tem que estar chamando o empresário toda hora, veja né? Que interessante, porque a autonomia que você está falando não é largar lá e pronto. Né? Não é de largar, largar o Léo. É regras, processos, regulamentos, são coisas que a empresa tem como cultura ali dentro. Se deixar solto, né? Deixar solto na mão das pessoas, vai dar ruim. Não vai dar BO. Vai dar BO. Mas estava pensando também, né, Cris, porque tudo isso que a gente está falando, a gente está falando de questões a curto prazo, né? A longo prazo. Mas agora, para resolver questões de contratar a curto prazo, tem que ter uma oferta legal. Tem que ter uma oferta para as pessoas. O que vai fazer, quanto vai receber, com possibilidade de crescimento, né? Não dá para ter pessoa legal se ela não vê oportunidade de crescimento. Eu lembrei agora, Cris, eu falando e lembrei. A gente tinha recém-casado lá em 1900 e lá vai pedrada, né? Achei que ia falar. Não vou falar. Só não entregar a idade aqui. Mas, enfim, eu lembro que a empresa que eu trabalhava, ela encerrou o setor lá e demitiu todo mundo, toda a galera lá. E na época eu já estava com um salário muito alto perante o mercado. Eu era programador de computador e o que acontecia que não tinha vagas com salário compatível e as pessoas, os empresários, quando a gente ia lá, não, mas você já ganhava tanto, essa vaga não é para você. E eu fiquei acho que 6